E uma outra coisa que teve nessa conversa, que voltando à coisa das ocupações, que eu acho que é bom lembrar que foi importante, 2016 também foi um ano de teve umas ocupações que eram ocupações, entre aspas, viabilizadas por editais, mas que foram muito importantes, que aí você falou do Mínimos Óbvios, do Ateliê Voador, o Beco Ocupado do Thiago Romero, do Teatro da Queda, né? O Coati, né? Muitos de nós muito envolvidos, inclusive. Casa Antuac, que eu acho que é muito também, tem muito a ver com esse momento que a gente, esse ano, que foi bem difícil em termos de viabilização de recursos, mas tem a ver inclusive com um edital específico que era de dinamização, né, de espaços culturais, e que de alguma forma conformou esse formato. Que é interessante, assim, que não era ocupação. Uma espécie de estética, não estava se falando sobre estética ocupação. Né? Obras nascentes dessas ocupações. Muitos de nós estávamos, todos talvez. O próprio Dominicaus era uma ocupação itinerante, né? Sim. Mas assim, eu acho que a identidade que é formada nisso é criar uma força. Sim. Independente de espaço e de vai acontecer, e há uma tomada de consciência dos espectadores e participantes de todos os eventos, né? Eu acho muito positivo. Eu acho que isso leva a gente para um tema polêmico, porque eu não tenho nada para colocar agora não, eu queria assim largar assim na roda, falar sobre arte politicamente engajada. Rola muito em Salvador, tem se discutido o que é isso, o que é ser arte politicamente engajada, se os artistas têm obrigação de serem politicamente engajados. Aí eu só queria lançar assim na roda, podem pegar. Eu tava conversando com o Leonardo França, que fez loop com o Felipe Assis e Rita Aquino, e o conceito de o que é um político dentro da arte, ele é bastante ramificado. Então, ele me dizia que o corpo ali em looping, mesmo que seja dentro de uma forma, tá dentro da dança contemporânea e tal, tem uma certa distância entre o que é precário, o que é uma forma, uma coreografia e tudo mais. Então ele me dizia desse corpo que se coloca no lugar de colocar padrões rítmicos de uma dança de largo, ou seja, de uma festa, e que a convocação para essas pessoas, as pessoas estarem junto, só poderem ter a possibilidade de dançar junto, no mesmo groove, já configurava um corpo político e chamava outros corpos políticos. Nessa conversa, realmente a gente foi para vários caminhos, eu tenho várias questões quanto a isso, mas só como exemplo de que o político e o engajado, ele pode tomar milhões de formas, inclusive pensando na estrutura, não só no tema. E ainda nessa questão de forma de discurso, estética e engajamento político, assim, eu cheguei a falar sobre isso também em um editorial, né? Porque em algumas situações, mesmo quando se trata de temas políticos, muita gente fala que não existe essa divisão, né? De forma de discurso. Assim, não deveria existir, né? Não deveria existir a cisão. Mas eu acho que existe essa cisão a partir de quando se lida com temas e se relaciona com estéticas do que está posto. Se lida com o quê? Quando se lida com temas. O que eu acredito é que a estética é intimamente ligada à pessoa que lhe dá a matéria, né? Mas é numa busca, eu acho, de, como Laís fala um pouco sobre isso, que é buscando uma outra ética de como lidar com aquilo, porque, logicamente, pede uma outra ética, pede uma outra relação. O tema já foi. Mas o que seria o que você colocou do looping, que influi em uma política mais ligada a movimentos e danças, seria um discurso mais intrínseco da arte, da política, e o que seria na outra corda bamba seria Isso Não É Uma Mulata, de Mônica Santana, seria Obsessiva Dantesca. Eu acho que esse é um solo que tem uma rede temática completamente diferente. Um vai na dança,
não fala, outro traz uma política que tá Você ligada está falando em de várias loop em relação a esses dois trabalhos, por exemplo? Não, tô falando de loop em relação a esses dois trabalhos, mas também em relação a Rebola, em relação a... Quantos outros saíram esse ano, meu Deus? Não, mas eu acho que isso é uma leitura equivocada de Lupin, porque, ó, não é que não fala. Meu Reverbera foi muito, inclusive, uma fala que tá lá, porque eles, assim, Lupin, ele é muito afetável pelos acontecimentos ao redor, né? Porque trabalha com sonorização, então eu vi, o meu Reverbera é sobre um específico que é a partir da votação de Dilma, da votação lá do 16 de abril, com aquela coisa bizarra, que tem né, aquele deputado ridículo faz uma homenagem ao Coronel Ustra, que João Willis tem uma reação, tá, enfim, ameaçado aí de ficar 120 dias suspenso. Isso é uma das falas do Lupin, isso aparece. Depois eles têm Lupin mais um. Eu participei de um Lupin que era claramente fora Temer, não era nem fora Temer mesmo, assim. Se fala isso politicamente, então não, só para demarcar. Eu acho que como espetáculo de dança eu acho que foi um acontecimento muito interessante. Entendo, não sei direito qual foi a polêmica sua e com o Léo, mas entendo também esse lugar de pensar num corpo coletivo como uma ação política, mas que não fica só. Mas isso não chegou a ser uma polêmica, é uma levantação de um levantamento de questões em relação ao que é a forma e de se fazer as coisas, ou seja, o que estrutura é essa que está evocando uma política. Quando a gente fala de política, a gente está falando necessariamente de uma presença que desloca. Porque se a gente fala de política que não desloca, a gente está falando do hegemônico. Né? Então, o que a gente estava discutindo é isso. E só contextualizando o Léo, que dirigiu junto com o Felipe e Rita. Então, o que a gente estava discutindo não era uma polêmica, porque não partia de um boca a boca nem nada disso, era um por que isso é político, por que isso é político, por que não é, por que precisa ser. Foi o que ela perguntou e tal. Porque se a gente for para isso também, eu considero estar sob rocha político. Aí sim, pode ser que cada um aqui considere seu próprio trabalho político. Agora, por quê? A gente está identificando o político como um lugar de deslocamento. De deslocamento, de experimentação. O Dominicaus é político também, nesse sentido. A gente acabou de falar do Dominicaus, que é um espaço cênico, performativo e tal, em que os artistas podem deslocar-se do próprio trabalho. Isso quer dizer, você se abrir mais para aquele discurso que você está colocando, que você está fazendo fechado para depois apresentar para alguém, você conseguir ter mais porosidade e você se deslocar, porque se você não pode propor um deslocamento, eu acho, aí já é uma questão pessoal, eu acho que se você não pode propor um deslocamento político, quer dizer que é quase uma redundância para mim, sem estar deslocado. Sim. E aí você não pode fazer política sem deslocamento, sem experimentação. Roberto Piva falava que não existe poeta experimental que não tem uma vida experimental. Não significa também negar o que já está, tipo, nada que está interessa e nada do que veio antes interessa, nada do que nada interessa. Não se trata disso, mas de se abrir dentro de suas escolhas estéticas para experimentação. Como você coloca, sei lá, como é que você coloca uma peça correta em zona de experimentação? Deve ser possível. Mas como se faz isso? Primeiro você tem que ter, no mínimo, vontade de fazer isso. Uma das coisas que eu vejo de reverberação negativa da Barril, que chegam. Mas vocês todos são de um campo mais experimental. Óbvio que o interesse de vocês está nesse lugar. Também, porque afinal também uma das coisas foi de legitimar ou de dar visibilidade, registrar no ano, no tempo. Outras coisas que não encontram tanto espaço para serem visibilizadas, ao contrário de peças mais corretas e tudo mais. Mas aí uma vez, conversando com um amigo, ele falou, que é mais ligado ao teatro correto, ele falou assim, mas vocês todos são do mesmo campo experimental, vocês não vão muito para as outras coisas. Não, a gente assistiu, acho que 90% do que aconteceu na cidade. A questão é que também eu vejo muita resistência para o experimentalismo como uma coisa ruim.
E ainda é, Ou assim, menor. ou menor, ou menos importante, ou menos, sei lá, até profissional, sei lá. Tem uma resistência. Você, quando vai assistir certo tipo de peça, você encontra pessoas que você nunca encontra nesses espaços, que não se deslocam para essas ocupações, que não se deslocam para o que está acontecendo. E aí nessa conversa rolou a polêmica do, já introduzindo também os festivais, de o FIAC ter escolhido muitos solos para estar em cartaz, muitos solos baianos para estar em cartaz. E aí, mas acho que também tem uma coisa do estranhamento. O que é obsessiva dantesca? O que é Mamba Negra? Eu falei assim, velho, você tá desatualizado. Assim, não é falando que Obsessiva e Mamba são sucessos na cidade. Mas assim, se você vai ver os solos, todos eles criaram seus espaços. Mônica tá bombando o ano inteiro. Foi eleita uma das mulheres Fora mais daqui. influentes, fora daqui inclusive, eleita como uma das mulheres mais influentes não sei se foi desse ano, ou se foi do finalzinho do ano passado. Mas estava lá nessas listas, viajando para tudo que é lugar. Manda Obsessiva nas ocupações, com muitas pessoas assistindo. Se você não Tá vivendo a sabe o cidade, que é né? isso, você pode não ter visto. Mas se você não sabe o que essas coisas são, você não está se deslocando na cidade. Laís, minha avaliação é muito mais grave que a sua. Eu acho que o problema não é com o experimentalismo. Né? Sei lá, eu vou falar daqui, porque a gente está aqui, é uma revista daqui. Eu acho que a gente tem um problema, a gente mesmo, né? Muito grave, de ter dificuldade de sair da caixinha, assim. A gente vê os nossos pares fazendo. Então, assim, se somos Vê a peça do experimentais, a gente vê a peça dos amigos, dos parceiros, dos agentes com quem a gente se identifica esteticamente, politicamente, das pessoas com quem a gente, enfim, troca. Eu acho que é muito grave aqui. Então, assim, a questão é essa. Somos